A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você. Hoje é o dia 89 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária vai do capítulo de número 18 hoje, do livro de 1 Samuel, até o capítulo de número 20, amém? São 3 capítulos. Separe um tempo, faça a sua leitura, medite nela, né? E depois volte aqui para o vídeo. Amados, o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar lá no capítulo 20, né? E o verso de número 42, amém? Então, 1 Samuel, capítulo 20, o verso 42, vai dizer assim: Então, Jonatas disse a Davi: Vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Amém? Nós nos lembramos que ontem, né, o Senhor tinha dado vitória a Davi, né, contra Golias, diante do vale de Elá, e nós vimos que as pessoas ficaram maravilhadas, né, com a maneira com que Deus usou a vida de Davi para poder conceder vitória a Israel. Lá no capítulo 18 da nossa leitura de hoje, logo após a vitória de Davi contra Golias e dos israelitas contra os filisteus, nós vamos ver que Davi vai ganhar a amizade de Jonatas. E quem era Jonatas? Nós já vimos um pouco sobre ele, né? Jonatas era filho de Saul e também era guerreiro do exército de Saul. E Jonatas vai se apegar a Davi assim de uma forma fenomenal, né? Ao ponto de Jonatas conceder até a Davi a sua capa, né? Também a sua armadura, até o seu arco e o seu cinto, né? Muito mais do que isso, Jonatas concede a Davi um amor profundo. E isso é muito interessante, porque ele amava Davi com a sua própria alma, né? Mas, ao mesmo passo que Saul e Jonatas se apegam a Davi e Saul chega a chamar Davi para morar com ele, nós vamos ver que, ao passo que as mulheres de Israel começam a cantar que Davi matou 10 milhares e Saul apenas milhares, a inveja no coração de Saul vai crescer assim de uma forma muito rápida, né? Então Saul agora vai do amor ao ódio, ao passo de uma canção. E ele vai até dizer, né? O que falta para esse rapaz, para que ele se torne rei? Não falta mais nada. E é interessante que, como nós vimos lá no capítulo 17, o espírito mal que estava sob Saul da parte de Deus, ele vai começar a se manifestar constantemente. Isso é o que nós chamaríamos hoje de possessão demoníaca, né? Ou manifestação demoníaca. Então Saul vai começar a ficar possesso, porque ele já vinha ficando lá no capítulo 17 e 16, né? Agora ele vai ficar novamente, mas todas as vezes que esse espírito mal entra dentro dele, por incrível que pareça, é para lutar contra Davi, né? Parece até que o inimigo não queria que Davi se tornasse rei. E isso se mostra lá no capítulo 18, verso 10, né? Davi estava tocando sua harpa e Saul vai pegar ali uma lança e vai lançar contra Davi 2 vezes. E as 2 vezes Davi se desvia da lança, né? Então Saul agora vai começar a buscar pretextos para terminar com a vida de Davi. E ele oferece para Davi a sua filha Merabe, né, que era a sua filha mais velha. Porém, Davi vai dizer para Saul: eu sou apenas um servo, como posso eu me casar com a filha do rei, né? Eu não sou digno disso. E então Saul dá a sua filha para outro homem.
Porém, Mical, que era a filha mais nova, ela amava Davi. E Saul, sabendo disso, usou de oportunidade para poder tentar acabar com a vida de Davi. E ele vai dizer, olha, para que você se case com Mical, eu não quero dotes, não quero que você pague alguma coisa, eu só quero que você me traga 100 prepúcios filisteus. A Bíblia vai dizer que Davi separou seus homens e ele não trouxe 100, ele trouxe 200 prepúcios filisteus. E então Saul dá Mical para Davi. Acontece que, mais uma vez, Davi percebe a fúria de Saul contra ele, lá no capítulo de número 19, né? E agora Saul vai ficar mais furioso com Davi, porque ele sabe que Deus é com Davi. Ele descobre que Deus realmente está a favor de Davi. E Davi pede para Jonatas interceder em favor dele diante do rei. Jonatas intercede e Saul aparentemente perdoa Davi, né? Mas, ainda no capítulo 19, Saul vai novamente procurar matar Davi. E dessa vez, quem livra Davi é Mical. Ela desce Davi pela janela e assim Davi escapa e salva sua vida, né? E então Davi vai fugir e vai fugir para Ramá, onde se encontrava Samuel. E Saul fica sabendo e vai mandar homens até Davi. E é incrível que todos aqueles que chegam até Samuel, ao invés de conseguir matar Davi, eles começam a profetizar, né? Começam ali a fazer a vontade de Deus. E Saul, ficando furioso, ele vai ele mesmo. E com Saul é pior, né? Porque Saul, além dele profetizar, ele acaba se despindo, né? Diante de Samuel e começa a declarar ali as grandezas de Deus. E por fim, não consegue derrotar Davi, né? Então Davi foge mais uma vez e agora Jonatas vai ao encontro de Davi. E Davi diz para Jonatas, olha, o seu pai realmente não me quer bem. O seu pai deseja a minha morte, né, e ele quer me matar. E Jonatas diz, não deve ser assim. E Davi então faz um voto, mais uma vez, ele renova suas alianças com Jonatas. E Jonatas diz para ele, olha, é chegado, né, o tempo de nós comemorarmos a festa da lua nova. E todos têm que se reunir na casa de meu pai. Então Jonatas faz um acordo com Davi. Aguarde aqui atrás dessa pedra, e eu irei à festa. Se o meu pai sentir a sua falta e me perguntar, eu vou dizer que você foi até a casa do seu pai para festejar lá. Se o meu pai se enfurecer, eu virei aqui e atirarei flechas para lá da pedra. E direi ao meu moço para buscar as flechas para lá da pedra. Se o meu pai não disser nada contra a sua vida, então eu atirarei as flechas para cada pedra. E assim nós saberemos se meu pai te quer bem ou te quer mal. E amados, é indiscutível, né? Quando o homem está direcionado pelo mover de Satanás, pelo mover do diabo, ele não pode desejar o bem de alguém que serve a Deus. E Saul não só desejou o mal de Davi, como ele se enfureceu contra Jonatas, percebendo que Jonatas estava protegendo Davi. Ele pega uma lança e atira essa lança contra Jonatas. Jonatas se desvia, levanta da mesa nervoso e vai então comunicar a Davi. E nós paramos no texto em que nós lemos para o nosso devocional. É interessante que o que salvou a vida de Davi, nós sabemos que tudo isso é um mover de Deus, mas Deus usa meios naturais, muitas vezes, para livrar os seus servos. E dessa vez, Deus vai usar uma amizade para poder salvar a vida de Davi. E o que é importante a gente entender é que nós não podemos confiar, né, a nossa vida aos homens, mas precisamos ter ao nosso redor pessoas que temam a Deus, pessoas que reconheçam a Deus como Senhor e pessoas que reconheçam o propósito de Deus. Nós começamos a leitura de hoje com Jonatas dando para Davi a sua capa, o seu arco e o seu cinto, né? E nós terminamos com Jonatas fazendo um juramento
entre a casa dele e a casa de Davi. Isso depois de Jonatas ter ouvido de Saul: enquanto Davi ficar vivo, você nunca será rei, Jonatas. Amados, é interessante que homens que reconhecem Deus como Senhor, homens que temem a Deus, ele não está preocupado em buscar benefícios próprios. Ele está preocupado em que a vontade de Deus se cumpra. Irmãos, quando nós lemos a história de Saul, Jonatas e Davi, fica muito notório que Jonatas e Saul sabem que Davi vai se tornar o próximo rei. Eles percebem pelo como as pessoas correspondem a Davi, a maneira com que as pessoas amam Davi. Mas o que é interessante é que, diferente de Saul, Jonatas não é um homem direcionado pelo diabo. Ele não é um homem direcionado pela vontade do maligno. Ele é um homem que agrada a Deus. Ele é um homem que teme a Deus. Hoje, o nosso conselho, o conselho da Bíblia Sagrada, é que você se aproxime de pessoas que temam a Deus, de pessoas que reconheçam a Deus como Senhor, de pessoas que você venha criar laços de amizade com pessoas que confiem no mesmo Deus que você confie, que entregaram a sua vida ao mesmo Deus que você se entregou, para que no dia da adversidade, no dia da luta, você tenha com quem contar. Observa que Jonatas defende Davi diante de Saul, Jonatas intercede por Davi, e Jonatas faz voto com Davi, e Jonatas é quem prepara a fuga de Davi. Amém? Isso são amigos de verdade. São amigos que, mesmo que o plano de Deus não esteja cooperando para o seu benefício físico, ele está disposto a servir a Deus para que Deus abençoe a vida do outro companheiro dele. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos onde você estiver e ore comigo. Se você tem um amigo hoje para apresentar em especial, apresente nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti porque cremos que o Senhor é poderoso e que não existe outro Deus além de Ti. Tu és o único e incomparável, Rei de todos os céus e de toda a terra. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos tem preparado. E nós queremos te pedir hoje que o Senhor venha determinar sobre nós a Tua bênção, a Tua graça e a Tua vitória. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e nos ajude a criar laços de amizades onde as pessoas que se aproximarem de nós estejam em temor do Teu nome, que reconheçam o Senhor como Deus e que sejam pessoas que se preocupem conosco. Existia um paralelo muito diferente entre Saul e Jonatas. Enquanto Saul desejava matar Davi, Jonatas amava Davi com sua própria alma. E essa amizade de Jonatas com Davi foi fundamental para que Davi fosse livre da morte. Que o Senhor coloque ao nosso redor pessoas que se preocupem conosco, que orem por nós e que lutem pela nossa vida, como Jonatas lutou pela vida de Davi. E que nós venhamos ser da mesma forma para com aqueles que se aproximarem de nós. É assim que nós te pedimos nessa manhã e que nós te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ativa o sino, assim todas as manhãs você receberá esse devocional e uma oração pela tua vida. Que Deus te abençoe e uma ótima sexta-feira. Fique com Deus.